gente ouve os agentes ou o filho? Não sabia que ia ficar tão dividido, tão igual, né? Vamos lá, o Cris, né, os diáconos, né? Cristiano e o Clébio. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Para mim foi assim, uma grande satisfação, né, poder ser agente de paz nessa primeira fase. Eu fiz o treinamento, depois eu meio que fiquei, poxa, acho que eu não vou não. Até uma das casas que tinha aparecido, né, eu ia com a diaconisa Marluce, acabou não dando certo, aí surgiu a casa do Érico. Aí foi o Clebinho e eu, né. Foi uma batalha, né, Débora? Foi uma batalha, mas após o primeiro dia, uma frase que eu falei pro Clebinho, eu falei, Clebinho, eu lembrei de Josué. Já é nosso. A gente só precisa conquistar. É invadir e conquistar, tomar posse. Deus já entregou. E eu tenho certeza absoluta que quando for no quarto elo, né, tem o primeiro que é da unção da casa do ponta, né? Depois disso, no terceiro, Deus vai edificar aquela casa lá e vai acontecer algo, tenho certeza absoluta. E o Eric ele vai contar melhor aqui, pra mim foi bênção. Caso precisar de novo, tamo aí. Precisa. Bem, foi bênção, né? Graças a Deus. E depois da Casa de Paz, aí veio a Jéssica, o David, assim, estão unidos até hoje, né? E virou uma célula depois da Casa de Paz. E graças a Deus estão firme e forte. A honra e glória do Senhor, né? Amém? Foi fácil para os agentes? Foi fácil? Não foi fácil não, né? Porque a gente tem renúncias, tem que renunciar. Era no final de semana, né? À tarde, né? Então, no final de semana à tarde você quer comer e dormir, né? 8 finais de semana ofertados, descansar, né? Mas valeu a pena, graças a Deus, né? E é isso que Jesus tem para nós, né? Amém. Glória a Deus. E aí, vocês já deram depoimento lá atrás, né? Sim. Mas só pra gente relembrar, inclusive eu estava numa live com o pastor essa semana e foi a Débora, né, que estava falando, tinha um videozinho e estava a Débora lá e foi bem interessante a fala dela, o testemunho dela, né? Enfim. Paz, igreja. Amém. Hoje eu vou deixar a minha esposa falar porque ela sempre fica segurando, então... A paz, igreja, amém. Foi muito. Eu não queria, assim, eu queria e não queria, né? Eu sempre costumo falar que eu já tinha, era um íntimo meu e Deus, sem ninguém saber, o Eric não sabia. E quando chegou a Casa de Paz, hoje eu sei que foi o Senhor me respondendo, né? Mas eu demorei, dei um trabalho aí pros meninos, chegava lá com uma cara feia. Acho que dois leões assim, né? Chegou assim. Eles olhavam, eu olhava pra eles assim, tipo, sem muita prosa, né? Mas absorvendo, e ele sempre me perguntava assim, você, e aí, vai ficar aqui? E a gente, não, mas o meu não era da boca pra fora. Não. Aí no quinto elo, eu falei, não, por quê? Né? Quando o Senhor me convenceu, por que não? Por que não me permitir, né? E glória a Deus, porque mesmo com a dificuldade de ser cristão, né? É maravilhoso você estar passando por um problema. Eu passei por uns problemas e você sentir Deus ali, calma, você sabe? Isso foi durante a casa de paz, né? A campanha. Isso, e agora, né, pastora? Assim, porque mais assim, né? Nunca, né? Tipo, se eu não tivesse dado essa oportunidade, se eu não tivesse abrido meu coração, eu não teria vivido tudo que eu vivi já tem 1 ano e alguns meses, né? E glória a Deus pela vida dos meninos, né? Que mesmo eu com a cara feia. Qual foi a importância da Casa de Paz na vida de vocês, como casal, como família? Ah, muita. Mudou muito. Coisa? Mudou muito. Foi quando eu percebi, porque eu tinha pra mim assim, que pra mim eu era mais fácil, né? Mas eu fui mais difícil. Eu achava que foi mais difícil? Você mais se difícil. Sentia mais fácil, porém foi a mais difícil. Eu fui a mais difícil, ele foi mais fácil. Eu lembro quando ele chegou em mim já falando, aí eu acabei, tudo pro Eric foi mais fácil. Pra se batizar foi mais fácil, tudo pro Eric foi mais fácil, pra mim foi mais difícil. Mas a mudança que foi na minha casa, eu não esperava que ele fosse sair da onde ele saía. Eu sabia o medo que ele tinha e a Casa de Paz foi muito importante na nossa casa, muito, muito mesmo.
Você aconselha, que tem gente ouvindo, assistindo a gente. Eu aconselho, porque... abrir a casa para essa campanha. Mesmo que você não queira, mesmo que você não... Vai, sem vontade. O Senhor vai te convencer, vai. Dê oportunidade, receba bem as pessoas, porque, tipo, ela saindo da casa, isso contava muito pra mim, mesmo não querendo, caramba, sair lá da casa dela pra vir aqui. Mesmo que eu não quisesse, isso me fez, receber eles baixar a guarda. Tipo assim, o encontro com Deus mesmo, eu bati o pé, quem me conhece, eu falava que não ia nem falar. Aí o Cris chegou em mim e falou assim, não, se você não for, você vai me deixar chateado. Eu fiquei um mês pensando, meu Deus, tipo, vou ter que ir, meu Deus, o cara veio lá, lá de Parmeira pra minha casa, falar de Deus e eu nem vou no encontro com Deus, não vou me permitir, né? Mas quem tiver oportunidade, gente, quem tiver ouvindo a gente, né? Vou ver os estados, aceita assim na casa de vocês, porque é muito importante. Eu vejo o resultado assim até na minha filha, até na Toia, né? A gente falava que a gente não queria levar a Toia para outro lugar, mas se eu não estivesse aqui, seria outro lugar que ela iria, né? Hoje ela vê a gente e aí... Você falou uma coisa interessante, deixa eu ver se eu entendi. Você disse que no quinto elo, o Senhor te convenceu. É interessante essa fala, porque muitas vezes as pessoas vão, vamos dizer, os agentes vão, o líder de célula vai, e de repente fala assim, o líder se cobra muito e diz assim, eu fui e não ganhei para Jesus. Eu fui e não mudou nada. Eu fui, o tanto que eu orei, o tanto que eu fiz para essa família e não resolveu nada. E às vezes o inimigo, ele é astuto, ele é sujo, e traz um sentimento de culpa, de impotência sobre a vida do agente ou do líder da célula. Mas, na verdade, ainda que ela não tenha, de repente, não tivesse dado ouvido à voz do Espírito Santo, a parte dele estava sendo feita. A parte do Kleber estava sendo feita. Ou seja, a parte da igreja é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. Então, muitos têm medo de ir ou não querem retomar, porque eu fiz, eu falei, eu orei, eu cuidei e eu não tive resultado. Há algum problema em mim? Não, o problema é de ter parado pensando isso. Que é isso que o inimigo quer, que a gente pare por se sentir incompetente, incapaz. Mas, na verdade, nós devemos dar continuidade à missão de pregar, porque essa é a nossa missão. Agora, quem faz esse papel, vamos dizer assim, né? Quem tem a missão de pregar é a igreja. Quem tem a missão de convencer é o Espírito Santo. Então foi isso que o Senhor, é isso que Débora está falando. Que o Senhor, foram essas as palavras de Débora. O Senhor me convenceu. E que em nome de Jesus, esta obra seja feita na casa, nos filhos da paz que vão receber. Que o Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo. E que haja uma colheita. Mas se não for agora, que seja à frente. O importante é que a semente está sendo semeada. Em nome de Jesus.